magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. O capítulo completo de Black Clover já foi vazado e junto a ele, a luta emocionante entre o Astito e a irmã Lily. E esse capítulo consegue demonstrar o quanto Asta conseguiu evoluir ao longo da sua jornada para realizar o seu sonho de se tornar o Rei Mago, mas principalmente para proteger os seus companheiros. Então, no vídeo de hoje, a gente vai analisar a versão completa deste capítulo e como sempre eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é muito importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você para se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com Helf observando Asta, vitorioso após conseguir derrotar um dos 3 paladinos que haviam invadido a Terra do Sol Nascente, enquanto observava o final deste confronto. Helf então começava a se lembrar da primeira derrota que ele teve para o Asta, na primeira batalha entre os dois, antes mesmo dele ter se tornado um paladino. Helf disse que nunca pensaria que iria ver Asta novamente no seu caminho. Enquanto ele estava ali refletindo, começa a se aproximar inesperadamente Yosuga. O espadachim então diz que ele normalmente não perderia tempo e vai ter que acabar com aquele adversário. Helf fica surpreso com a aparição repentina de Yosuga conseguindo se aproximar dele antes mesmo que o paladino fosse capaz de perceber sua presença, ficando preocupado. Yosuga então, com um olhar sarcástico, diz ao paladino que não existe nada mais grosseiro que se intrometer na reunião entre um homem e uma mulher, se referindo ao confronto que estava prestes a acontecer entre o Asta e a irmã Lily. E enquanto eles estavam conversando, Asta começa a observar Lily, até que ela começa a conversar com ele, perguntando por que ele estava ali, por que ele estava vivo. Então Asta diz que existem pessoas boas que o salvaram. Asta então começa a questionar. Ele pergunta se ela tinha sido a responsável por mandar ele para aquele lugar. Afinal, ele estava ali por causa dos poderes dela, mas Lily lamenta. Ela diz que ele estava enganado. Sua intenção foi realmente tirar a vida dele. Não foi intenção dela o mandar pra lá. Asta diz então que não acredita em suas palavras. Ele diz que ela está sendo manipulada por Lucius, pois a irmã Lily que ele conhece nunca teria a intenção de tirar a vida de nenhuma pessoa. Ela então estende suas mãos para conjurar um feitiço, enquanto dizia que não estava sendo manipulada por ninguém. Então ela começa o seu primeiro ataque, uma magia com um formato de estrela, se assemelhando muito com a magia espacial, o que significa que ela estava com a intenção de tirar realmente a vida de Asta através dos poderes de Beelzebub. Asta, com suas novas habilidades adquiridas após o seu treinamento, consegue desviar com facilidade daquelas magias. E ao perceber que o Asta estava conseguindo realmente escapar, ela começa a preparar um novo ataque com a magia espacial. Lily então diz a Asta que ela não queria que o garoto da antimagia permanecesse vivo. Rapidamente ela pensa em alguma magia que possa surtir algum efeito nele. Lily então resolve utilizar a magia de água para conjurar algum feitiço com este elemento na tentativa de ferir Asta. Então ela utiliza um feitiço que a gente já viu no passado. Lily utiliza a magia chamada Punho Sagrado do Amor, um feitiço com um grande soco de água. E então este poder vai em direção a Asta. Asta então se lembra quando a Lily usou esse golpe nele pela primeira vez, sendo ele atingido e esmagado por esse incrível feitiço. Mas mesmo na frente desse poder que estava vindo em sua direção, o Asta não recuou. Ele continuou a avançar para conseguir salvar Lily. Sem muita dificuldade, o Asta consegue cortar a magia de água utilizando a sua katana embanhada de antimagia. E Lily fica apavorada por não conseguir parar Asta, impedi-lo de avançar de jeito nenhum. Lily então começa a pensar em como seu feitiço de viagem espacial forçada não teria efeito enquanto Asta estivesse em movimentação, ainda mais nesse momento que ele estava em uma incrível velocidade indo na direção dela. Então ela pensa na possibilidade de utilizar o sagrado domínio espacial de mana, mas ela lembrou que isso também seria inútil de ser utilizado, afinal Asta tinha antimagia, sendo capaz de cortar qualquer fonte de mana, inclusive sua mana sagrada. Novamente Lily começa a conjurar uma nova magia enquanto perguntava o porquê do Asta simplesmente não aceitar o destino dele e perder a vida ali. Ela diz que dessa forma todo mundo iria ficar contente. Lily com o seu grimório utiliza uma nova magia ainda mais poderosa que as anteriores. Isso enquanto pensava que seria necessário com que ela utilizasse algum feitiço na qual seria forte o suficiente para passar pela antimagia rapidamente e tirar a vida do Asta. Então ela utiliza uma magia na qual seria a união entre a magia de água e a magia espacial de Beelzebub, formando uma incrível magia extremamente poderosa, na qual nem mesmo Asta seria capaz de evitar. Ela então nomeia esse poder como Flash de Sachiel, este feitiço sendo um complemento do que já vimos anteriormente dentro da obra. Através dessa união, Lily criou uma espécie de feixe de água que se originaria através de algo semelhante a uma estrela. Essa magia consegue rapidamente se aproximar de Asta, mas usando a sua katana, o garoto da antimagia consegue bloquear essa magia
magia, impedindo que tocasse o corpo dele, mas atingisse as construções que estavam logo abaixo dele. Um flashback de Asta criança surge então na cabeça de Lily, uma lembrança na qual aparentemente Lily estava brincando com Asta. Ela tenta esquecer dessa memória, dizendo agora com uma expressão brava em sua face que pelo bem desse mundo Asta deveria perder a sua vida. Asta responde que ele não vai deixar a Lily tirar a vida dele, demonstrando uma feição ainda um pouco nervosa, assim como a de Lily. Ainda avançando na direção dela, ele tenta encontrar uma forma de conseguir a salvar. Novamente então temos um flashback na mente de Lily, mas dessa vez é de Asta um pouco mais velho. Uma lembrança na qual teria acontecido pouco tempo depois do Asta ter finalmente conseguido entrar em um esquadrão. Ela lembrava de como o garoto estava feliz, e essa lembrança fez com que a boca de Lily começasse a tremer, demonstrando que ela estava sentindo algo no profundo do seu coração. Era como se aquela lembrança tivesse realmente despertado o verdadeiro eu de Lily. Na cena seguinte, a gente vemos ela chorando de verdade. Suas lágrimas escorriam pelos seus olhos como se realmente ela estivesse lembrando dos sentimentos que tinha sobre Asta, demonstrando que ela havia conseguido recobrar novamente parte do controle por suas emoções. Lily, enquanto chorava, ela dizia que ela não queria que o Asta perdesse a sua vida. E obviamente escutar isso deixa o Asta em choque na frente dela. Esse desejo de Lily fez com que ele percebesse que ela realmente estava ali. Ele havia notado que ela havia conseguido tomar controle rapidamente de seu corpo, mas o controle de Lucius ainda permanecia ali. Então Asta começa a pensar sobre o que estava acontecendo com Lily, dizendo que o Lucius estava certo, este controle estava enraizado e priorizado nas almas dos paladinos. No entanto, a Lily ainda continuava sendo ela mesma lá dentro. Mesmo que o Lucius estivesse controlando o corpo dela, os sentimentos ainda estavam vivos ali dentro. Isso deixou Asta ainda mais nervoso, furioso com Lucius, sabendo que ele estava controlando as pessoas por puro interesse, obrigando elas a fazerem coisas nas quais elas não desejavam. Mas por causa desse controle praticamente impossível de ser quebrado, todas estavam sendo obrigadas a fazer tudo que o Lucius desejava. Lily novamente começa a atacar Asta com a sua magia, e então ela invoca novamente 3 flashes de Sachiel, enquanto dizia que tudo isso era o que o mundo queria, o que o mundo precisava. E dizia que isso também era o que o Asta queria, para terem um mundo mais feliz. Enquanto Lily disparava novamente essas suas magias, fazendo com que essa se espalhasse e cobrisse uma área maior ainda, ela novamente dizia para o Asta perder a sua vida, ainda com as lágrimas em seus olhos. O Asta realmente consegue desviar dos ataques, mas um era capaz de se aproximar do seu corpo coberto com anti-magia. Mas com sua katana, o Asta começa a bloquear o feitiço e continua se movimentando em direção a Lily para conseguir a salvar. Ele diz que algo como isso jamais poderia estar correto, e que não importa o que acontecesse, ele nunca iria perdoar Lucius. Asta estava avançando rapidamente em direção a Lily. Ele consegue novamente bloquear os feitiços que vinham em sua direção, e agora estava ainda mais próximo a ela, deixando Lily desesperada. Ela estava tentando de todas as maneiras tirar a vida de Asta rapidamente, antes que ele chegasse ainda mais próximo. Porém, era tarde demais. Asta já estava muito perto, e com apenas um movimento da katana com anti-magia, ele consegue diferir um corte certeiro na tentativa de apenas tirar o controle mental que estava fazendo com que Lucius controlasse Lily. Vemos então Asta pedindo para que Lily volte a ser quem era. A única reação que vemos de Lily é seu olhar sereno, não havendo mais lágrimas em seu rosto. Ela olhava fixamente para Asta enquanto a roupa de paladino começava a se desfazer. Sua mão continuava sendo estendida na direção de Asta, e isso pronta para conjurar mais uma magia. Então não sabemos se ela realmente voltou ao normal ou se apenas o poder de paladino foi cortado. Mas então, neste momento, a gente chega ao fim do capítulo, deixando para o futuro nos dizer se Asta conseguiu libertar Lily do controle de Lucius. Comentem embaixo o que vocês acharam do capítulo e o que vocês esperam para o decorrer do mangá de Black Clover. Agora, se o Asta realmente foi capaz de vencer o controle de Lucius, isso significa que a batalha contra os paladinos está chegando ao fim, e que todos os paladinos podem ser salvos utilizando a anti-magia de Asta. Não apenas isso, como também finalizando seu treinamento e aprendendo a evolução do Ki dominando o Zeten. Isso significa que o Asta agora ele teria poder o suficiente para voltar ao reino de Clover junto aos seus novos companheiros. E o que isso significa? Que a batalha final está chegando, sim, mais perto, ele vai enfrentar Lucius, mas que também a gente pode ver a irmãzinha do Capitão Yami, Shika, que já não deve mais estar guardando ira em relação a ele, podendo reencontrar seu irmão novamente. E então isso mostra como o decorrer do mangá de Black Clover ainda tem muita coisa para trazer pra gente e ficar ainda mais emocionante. Mas comentem embaixo o que vocês acham sobre tudo isso, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!